Começar. Muito bem, agora sim, nós vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos entender hoje a profecia das 7 trombetas, que nós vimos que está em Apocalipse 8, 9 e no capítulo 11, dos versos 15 até o verso 19. Tá? Então, deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura e nós vamos acompanhar também o slide que vai ser projetado aí para vocês. Tá? Eu vou fazer isso agora. Antes de nós entrarmos aqui no estudo, eu convido vocês a orarem juntamente comigo. Vamos pedir sabedoria do nosso Deus para que nós possamos compreender a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por estarmos com vida e saúde e juntos podermos aqui estudar as profecias do Apocalipse e queremos pedir que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos dê entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, abra nossa mente, nos dê sabedoria, inteligência e possamos chegar a uma conclusão dessa profecia e que o entendimento dela, Pai, seja importante para a nossa vida espiritual, seja para o crescimento e fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus, na Tua palavra, por sabermos que todas as profecias se cumprem. Nós temos um Deus que revela o futuro antes mesmo dele acontecer. Por isso, o Senhor é totalmente confiável, por isso nós podemos confiar no Senhor e podemos confiar que as profecias que ainda não se cumpriram ainda vão se cumprir. Pedimos a Tua bênção sobre esse estudo, pedimos o perdão dos nossos pecados, a companhia dos Teus anjos e especialmente do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Vou encerrar aqui rapidinho porque não estava aparecendo os quadradinhos aqui. Agora sim, agora está aparecendo. Ok, vamos lá. Eu já pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse 8, né? Vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse 8, verso 1. Aqui diz o 7º selo e os 7 anjos com as suas 7 trombetas. Com as suas trombetas, né? Esse aqui é um tema que nós já estudamos, mas só para vocês entenderem que o capítulo 8 começa com o último selo, né? Dessa profecia dos 7 selos. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E assim encerra o 7º selo, um único verso. E, a partir do verso 2, vai entrar, então, na profecia das 7 trombetas. Vai ter uma introdução e depois entra na profecia. Tá? Essa profecia do 7º selo, quem quiser entender, se não participou da aula, assista lá no canal o vídeo lá, Entendendo a Profecia dos 7 Selos. Tá bom? Muito bem, verso 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Veja, essa aqui é uma introdução da profecia, né? Ela apresenta... João tem uma visão de uma cena, né, que acontece no santuário celestial. Então, se você perceber, todo o Apocalipse,
ele aquilo que João vê acontece no santuário. E é interessante, né, que muitas igrejas rejeitam a doutrina do santuário. Aí quando você vai estudar o Apocalipse, você vê que o santuário é central, né? Tudo acontece ali no santuário celestial. Então, meus amigos, os capítulos 8 a 11 de Apocalipse apresentam a terceira cadeia histórica do livro do Apocalipse, as sete trombetas. A primeira cadeia histórica, só lembrando, as sete igrejas, né? Apocalipse 2 e 3. A segunda, os sete selos, né? Apocalipse 6. E a terceira, agora, as sete trombetas. E aí nós lemos a introdução, né? Essa visão introdutória da profecia. E então, aí você tem uma visão dos móveis do santuário, tá? Do santuário terrestre, só que o santuário terrestre foi feito a partir de um modelo. Qual é o modelo? O santuário celestial, tá? Então, aqui você tem a visão do santuário propriamente em si, que era que tinha duas partes, né? A primeira parte era o pátio ou átrio. Essa segunda parte, aqui era no tempo do Antigo Testamento era uma tenda, né? Ou tabernáculo e tenda é a mesma coisa. E depois foi construído o templo, né? Templo de Jerusalém. Só que o templo tinha as mesmas três partes. Tinha o átrio, tinha a segunda parte, que era o lugar santo, que é essa primeira bolinha que vocês estão vendo aí mais à esquerda, e tinha a terceira parte do santuário, que era o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, tá? No lugar santo haviam três móveis, um candelabro com sete lâmpadas, mais à esquerda, aí mais à direita tem a mesa, onde ficavam 12 pães em cima dela, e mais centralizado e um pouco mais à frente, né, mais próximo do véu, havia o altar de incenso, tá? Aí então havia um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, e no Santo dos Santos havia apenas um móvel que era a Arca da Aliança, juntamente com o propiciatório, que era a tampa, né, da arca, né? E dentro da arca havia algumas coisas, né, como, por exemplo, as duas tábuas contendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Ok? Então, a profecia, a introdução da profecia, ela apresenta um desses móveis, que é o altar de incenso. Você viu? No verso 3, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, aqui nós entendemos o simbolismo desse incenso que era queimado ali. Você já viu o incenso sendo queimado? O que você vê subindo, né? Você não vê subindo ali aquela fumaça, né? Que vem da queima do incenso e que tem um cheiro agradável, né? Então, esse incenso que era queimado ali, o interessante é que ele era queimado com a brasa que vinha do altar de sacrifícios, que ficava lá no pátio, onde era queimado ali a oferta do pecador, né? O animal que morria no lugar do pecador. Então, o sacerdote pegava a brasa daquele lá do altar de sacrifício, levava para dentro do lugar santo, e era com essa brasa que esse incenso era queimado. Então, o simbolismo ali desse incenso que subia, ele representa as orações dos filhos de Deus, né, que sobem a Deus como um incenso, né, como um incenso agradável, né, como
um cheiro agradável a Deus, tá? Só que essas orações elas só podem ser atendidas por causa do ministério de Jesus lá no pátio. Por isso que o sacerdote levava a brasa lá do pátio, né? Ou seja, as nossas orações, meus amigos, só podem ser ouvidas porque Jesus iniciou seu ministério em nosso favor aqui na terra, quando veio, se tornou como um de nós e ali foi sacrificado, né? Como o animalzinho inocente era sacrificado, foi ofertado a Deus, né? Como uma oferta em nosso lugar, em nosso favor. Então, é pelos méritos de Jesus que as nossas orações podem ser ouvidas, e é por isso que nós sempre devemos orar e finalizar a nossa oração em nome de Jesus, porque nós vamos a Deus em nome de Jesus, tá? Ou seja, pelos méritos dele, né? Pelo que ele fez por nós. E é só por isso que as nossas orações podem ser ouvidas. Então, assim começa a profecia, né? Essa é a introdução. No verso 5 diz que o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E aí, nesse momento, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E aí, os 7 anjos, então, que tinham as 7 trombetas, se preparam para tocar essas trombetas. E aí, nós vamos ver de uma por uma, tá? Voltando aqui. Então, aí está o sacerdote com o incensário ali queimando o incenso, né? Como eu já expliquei. E olha só aqui um comentário. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo diante do véu do lugar santíssimo. Desculpa, diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua, diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se de Deus. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 353. Então, o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo, como eu já expliquei, né? As nossas orações só podem ser ouvidas pelos devidos méritos e a intercessão de Cristo no santuário celestial, como nosso sacerdote. Então, lá no pátio havia um altar de expiação contínua, que era o altar de sacrifícios. E lá no lugar santo, diante do véu do lugar santíssimo, havia um outro altar. Esse era um altar de intercessão perpétua. Ou seja, o pátio, o altar do pátio, ele tem a ver com a expiação, com a purificação dos nossos pecados. Foi o que Jesus fez por nós quando veio a essa terra. E o altar de incenso, que ficava no lugar santo, ele tem a ver com a intercessão perpétua de Cristo por nós, como nosso sacerdote. Ou seja, esses dois altares representam o ministério bifásico de Cristo no santuário, né? Na verdade, o ministério de Cristo na terra e o ministério de Cristo no santuário, no lugar santo. Aí sim nós entramos na primeira trombeta, mas antes de nós entrarmos aqui na primeira trombeta, deixa marcado aí Apocalipse 8 e abra sua Bíblia lá em Jeremias 18. Desculpa, Jeremias 18 não. Eu ia colocar aí no slide, só que como não estava conseguindo digitar, eu não coloquei, mas é Jeremias 4, tá? O verso 19, nós vamos ver o que significam trombetas em profecia. Vocês já entenderam que a própria profecia, ela dá o significado dos símbolos da profecia. Você já entendeu que algumas partes, algumas palavras dentro das profecias são simbólicas. Então, a própria Bíblia dá o significado dessas palavras simbólicas. Nós vamos ver qual é o significado de trombeta em profecia. Jeremias 4, verso 19. Tá? Diz assim:
Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Veja, aqui nesse verso, Deus, ele, é, ele fala do som da trombeta e ele relaciona com o alarido de guerra. Então, trombeta em profecia, ele está relacionado a guerras. Então, as 7 trombetas, o toque dessas 7 trombetas, ele vai anunciar guerras ou juízos, né, de Deus. As 4 primeiras trombetas são 4 guerras que houveram, ou 4 juízos de Deus contra o Império Romano Ocidental. A quinta trombeta é o juízo de Deus contra o Império Romano Oriental. A sexta trombeta é, é o juízo de Deus contra o Império Turco-Otomano. Vocês vão entender. E a sétima trombeta é o juízo de Deus contra todos os impérios desse mundo. Tá? Vocês vão entender. Então, veja, a profecia lá de Daniel 2, da estátua, ela apresenta que as pernas de ferro representam Roma, certo? Nós estudamos, foi a primeira profecia que nós estudamos. E depois, essa sequência, esses impérios mundiais, eles são apresentados nas profecias seguintes, né? Mas depois do pé, das pernas de ferro, vem os pés, que são uma mistura de ferro e barro, né? Representando ali a divisão da Europa. A queda do Império Romano, cai o Império Romano, e então ele é dividido e forma ali as nações da Europa. Então, essa profecia, ela apresenta a queda desse Império Romano, que depois deu lugar às nações da Europa. E também ela vai apresentar o surgimento de uma religião que ela chega até nós hoje, que ela existe até hoje. Vocês vão ver qual é. Vamos então lá para Apocalipse 8, novamente, a primeira trombeta. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então veja, meus amigos, vocês vão ver que praticamente todas as trombetas vão falar de terça parte de alguma coisa. Então o que isso significa, né? Após a morte de Constantino, em 337, o império foi repartido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. Olha só como era Constantino era fugiu aqui a palavra. Era criativo, né, ao dar nome aos filhos. O primeiro ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha. A Gália é a atual França. Bretanha é a Inglaterra, o Reino Unido, né? Então, Constantino II ficou com Bretanha, Gália e Espanha. O segundo, Constante, ficou com a Itália, Ilíria e o norte da África. E o terceiro com Constantinopla e o Oriente, né, a parte oriental. Então, Constâncio ficou com a parte oriental. Então, o mundo daquela época foi dividido em 3. Por isso que a profecia vai falar de terça parte. Uma terça parte foi atacada. Voltando aqui para o texto, você vai ver que no toque da primeira trombeta vai falar de saraiva, fogo de mistura com sangue, que foi atirado para a terra, vai falar em incêndio, foi queimada a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. E você vai entender o que isso significa. Esses elementos aí todos aparecem no toque da primeira trombeta. De 395 a 410 depois de Cristo, foi invadida a terça parte do Império Romano, a saber, a parte central, pelos visigodos sob o comando de Alarico,
Os invasores são simbolizados pela saraiva, pois vinham das regiões gélidas do norte da Europa. Então, olha só que interessante. Os visigodos, eles vinham do norte da Europa, né? A parte lá gelada, né, da Europa. E eles, sob o comando do general Alarico, eles invadiram o Império Romano, ok? Então, o primeiro golpe desferido sobre a Roma Ocidental foi o ataque dos visigodos sob Alarico. A cidade de Roma foi cercada no ano 410. Então, Roma, a cidade eterna, começou a cair a partir dali. Alarico veio das montanhas e atacou cidades e vilas, queimando tudo o que estava em seu caminho. Cidades inteiras e vilas foram queimadas e o sangue escorreu pela rua. Alarico não destruiu a cidade de Roma, mas levou consigo muitos de seus tesouros. Então, esse foi um primeiro golpe que foi dado sobre Roma, né, o Império Romano. Ok? Vamos para a segunda trombeta agora, no verso 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Olha, novamente a terça parte. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Veja que agora a segunda trombeta fala do mar, fala de uma grande montanha ardendo em chamas que foi atirada ao mar. Então o mar se tornou em sangue, e aí fala de morte no mar, ok? Vamos entender o que isso significa. Edward Gibbon, né, um historiador que escreveu um livro sobre a queda do Império Romano, fala da tentativa romana de depor Genserico do domínio do mar. Esse general Genserico, ele era dos vândalos, né, do reino dos vândalos. E ele partiu rumo a Cartago numa frota com 1.113 navios, olha só, e mais de 100 mil homens. Então, o Genserico pediu maliciosamente 5 dias de prazo para negociar sua rendição. Na verdade, desculpa a confusão aqui. Na verdade, foi Roma que tentou, que enviou esses vários navios, né? E aí Genserico ali pediu ali uns dias de prazo para negociar sua rendição, mas na verdade, nesse tempo ele se preparou, ele tripulou seus navios com material inflamável e os arremeteu contra a frota romana, destruindo pelo fogo quase a metade de seus efetivos, né, dos navios romanos. Deixa eu passar para vocês mais algumas informações aqui sobre a segunda trombeta. Enquanto o primeiro ataque foi por terra, né, e nós vimos ali que houve muito ali a utilização do fogo, né? Inclusive esse fogo, a profecia fala que seria queimada a terça parte das árvores, né? Registros da época falam que esqueci o nome aqui do povo, os visigodos, né? Eles queimaram as árvores, né? As florestas ali de Roma, né? Eles saíram queimando tudo pelo caminho, como eu já havia falado. Então, enquanto o primeiro ataque foi por terra, o segundo foi pelo mar. Os exércitos anfíbios germanos dos vândalos, sob a liderança de Genserico, atacaram Roma. Eles causaram tanto estrago que até hoje, quando nós vamos nos referir a grandes danos materiais, nós chamamos isso de vandalismo, né? Então a palavra vandalismo vem ali desse povo, né, dos vândalos.
Genzerico caiu sobre Roma como uma montanha em chamas, deixando destruição desde Gibraltar até a foz do Nilo. Então, essa grande montanha que cai do céu, que é atirada ao mar na segunda trombeta, é uma referência a esse general ali dos vândalos, o Genzerico, né? Agora, o mar Mediterrâneo, ao qual os romanos se referiam como Mar Nostrum, né, ou Nosso Mar, estava sob o controle dos inimigos de Roma. Então, os ataques de Genzerico, meus amigos, fiéis à profecia, foram quase todos pelo mar. Em uma noite, ele destruiu metade dos navios que pertenciam a Roma, na Batalha de Cartago, que está descrita aqui, destruindo 1.113 navios e matando mais de 100 mil homens. Então, isso aqui foi registrado por esse historiador chamado Edward Gibbon. Vamos então para a terceira trombeta, está no verso 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Olha só, agora vem um novo elemento aí, os rios. Aí você já começa a ter uma visão aí do que aconteceu. E sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, essa é a terceira trombeta. Fala-se aqui, meus amigos, dos hunos sob o comando de Átila, entre 433 a 453 depois de Cristo, como um cometa ele arremeteu contra Roma. O absinto simboliza as amargas consequências de sua invasão. Ele pilhou o norte da Itália e a Gália, que é a atual França. O próprio Átila, cumprindo inconscientemente a profecia, se intitulava o flagelo de Deus. Olha só que interessante, né? O próprio Átila se denominava o flagelo de Deus. Esse era o apelido dele. Então, meus amigos, o primeiro ataque ao Império Romano foi feito por terra, o segundo pelo mar e o terceiro pelo rio. O terceiro ataque foi feito pelos hunos, sob o comando de Átila, cujo apelido era esse que nós vimos, o flagelo de Deus. Enquanto Genzerico e os vândalos atacavam pelo mar, ele veio com os seus soldados, chamados de os Vaqueiros do Leste, pelo rio Danúbio, destruindo tudo que encontravam pelo caminho. A Átila, ele gabava-se de que onde ele pisava a grama não mais crescia. Então ele veio pelos grandes rios, o Reno, na Gália e na Itália, o rio Pó e o rio Danúbio. A batalha mais importante foi na França, ou Gália, como então era chamada, no ano 451. No total, 300 mil homens morreram nessa batalha e ali a Europa foi separada da Ásia. Então, meus amigos, esse é o cumprimento da terceira trombeta. E o interessante é que Átila aqui, o Uno, é comparado a uma grande estrela, né? Diz aqui, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, uma grande estrela ardendo como tocha. Átila causou tanto terror com os seus ataques que até inimigos se uniram para pelejar contra ele. Ele então foi finalmente derrotado e morreu de repente. Assim como ele apareceu subitamente, ele também desapareceu. Por isso ele foi comparado a um meteoro fulgente, né, de brilhante trajetória, o qual aparece de repente como uma estrela cadente e então desaparece como uma estrela cuja luz some nas águas. Então, por isso que Átila é comparado a uma estrela cadente, né? Nós vemos a estrela cadente, né? É tão rápido, né? Ela aparece, logo desaparece. Foi exatamente o que aconteceu com Átila. Mas, meus amigos, esse foi um terceiro golpe sobre o Império Romano do Ocidente. E nós vamos agora ver o quarto e último golpe na quarta trombeta. Você vê que, como outras profecias, né, existem vários detalhes e essas profecias dificilmente elas
seriam entendidas antes do seu cumprimento. Então, meus amigos, existem profecias que só são entendidas, profecias escatológicas, né? Só são entendidas depois do seu cumprimento. Dentro dessa profecia das 7 trombetas, é só na 6ª trombeta que houve uma profecia que foi interpretada antes dela acontecer. E foi algo impressionante, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Mas as outras partes só foram compreendidas depois do seu cumprimento, como muitas outras profecias são entendidas somente depois que elas se cumprem. Ok? 4ª trombeta agora, versos 12 e 13. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então vejam, aqui na 4ª trombeta fala do ferimento do sol, da lua e das estrelas, que perderiam o seu brilho, né? E aparece uma águia voando pelo meio do céu, anunciando 3 ais. E esses 3 ais são por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ou seja, o primeiro ai está ligado à 5ª trombeta, o segundo ai à segunda trombeta, a 6ª trombeta, desculpa, e o terceiro ai está ligado à 7ª e última trombeta. Ok? Qual o significado? É como se cumpriu essa profecia, né? Em 476, Odoacro, à frente dos Érulos. Veja que todas essas nações são aquelas tribos bárbaras que nós já vimos na profecia lá de Daniel 2, né? Que tomaram ali Roma e foram divididas ali em 10 tribos bárbaras, né? Em 10 nações que formaram os atuais países da Europa. Os Érulos eram uma dessas 10 nações, ou tribos bárbaras, né? Em 476, então, Odoacro, à frente dos Érulos, tomou posse de Roma. Então, 476 foi o ano da queda final, né, do Império Romano do Ocidente. Tá? A terça parte do Sol, Lua e estrelas deixaram de brilhar. O Sol é uma referência à realeza romana, a Lua é uma referência ao consulado romano e as estrelas são uma referência ao Senado, né? Era assim que eles eram chamados. Caiu então a parte ocidental do Império Romano, abrindo caminho para a ascensão do Anticristo, que sentaria em Roma e cuidaria em mudar a lei, como diz lá em Daniel 7:25. Ou seja, a queda do Império Romano Ocidental, ele abriu o caminho para a aparição, né, para o surgimento do chifre pequeno, dessa profecia de Daniel 7, ou da besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, que nós ainda vamos estudar, ou do anticristo. Tudo é o mesmo poder, uma referência ao mesmo poder que nós já identificamos qual é. Tá? Vamos então para a 5ª trombeta, terminamos o capítulo 8, a 5ª trombeta está no capítulo 9. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, quanto tempo nós já temos de estudo. Ok, eu vou tentar acelerar aqui essa parte, tá bom? Mas a 5ª trombeta e a 6ª são as maiores, tem mais detalhes, ela pega todo o capítulo 9, mas não vamos ver aqui se a gente vai conseguir ver uma boa parte desses detalhes. Então vamos ler aqui, capítulo 9, verso 1, a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha.
e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha só, o selo de Deus foi estudado na aula passada. Foi-lhes também dado que não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Olha que aparece um tempo profético de 5 meses. Nós vamos já fazer o cálculo para ver quanto tempo isso dura e quando se cumpriu. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Vamos parar aqui. Então vamos lá. A quinta e a sexta trombetas descrevem a investida das tribos maometanas, tá? Sob o comando de vários líderes, constituindo-se em outro poder que lutaria contra o cristianismo. Então, meus amigos, na quinta e na sexta trombetas aparece um outro poder que lutaria contra o cristianismo. Mas, na verdade, ele acabou sendo, para o povo de Deus, esse poder que surge aqui, ele foi benéfico. Porque o que estava acontecendo nesse período? Esse era um período em que a Igreja Romana estava dominando, o poder papal estava naquele período de 1260 anos de supremacia, onde ele perseguiu e matou muitos cristãos, e quando esse poder aparece, né, está ligado a Maomé, ao, ao islamismo. Então, essas tribos maometanas começam a atacar países da Europa, e então ali a Europa deixa de se voltar mais para os cristãos, a perseguição então diminui aos cristãos, e eles começam então a se defender dessas tribos maometanas, ok? Então vamos lá, meus amigos, vamos ver mais detalhes aqui da quinta trombeta. Então a quinta trombeta é o primeiro ai. Aqui fala de uma estrela caída do céu na terra que recebeu a chave do poço do abismo. Segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, Apolion. Também sabemos que Satanás pode se transformar, está errado aí, em anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11:14. Essa parte aqui do Apolion, nós não lemos, mas veja aí na Bíblia de vocês, os versos 7 a 10, ele vai descrever os muçulmanos, meus amigos, que são chamados aí de gafanhotos. Aí diz que na cabeça, no verso 7, veja aí, ó, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, eram os turbantes. O seu rosto era como o rosto de homem, porque usavam barba, né, eram barbudos. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, eles tinham os cabelos longos. Os seus dentes como dentes de leão. Aí continua, no verso 10, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Esses 5 meses são os mesmos 5 meses que falou no verso 5, tá? E tinham, verso 11, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Olha só, o rei desse povo era o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Isso aqui esse anjo do abismo aqui é Satanás, tá? Então o rei desse povo era o próprio Satanás.
Aí o verso 12 diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Então veja aí que o primeiro ai é o cumprimento da quinta trombeta. Então esse Maomé, que diz que recebeu essa mensagem de um anjo, né? Esse anjo que aparece para ele, que ele identificou como Gabriel, não pode ser Gabriel, porque Gabriel jamais iria dizer que Jesus não era o Filho de Deus, mas era apenas um profeta. Então esse anjo não era Gabriel. Quem era então esse anjo que apareceu para Maomé? Era Satanás. Como diz lá em 2 Coríntios, Satanás pode até mesmo se transformar em anjo de luz, e foi isso que ele fez. Ele apareceu para Maomé como um anjo de luz, transmitiu ali a mensagem dele, e uma das mensagens foi a negação de que da divindade de Jesus, né? E então dali surgiu essa religião, né, que nós conhecemos até hoje, que é o islamismo, os muçulmanos. E, enfim, se você tiver oportunidade, eu já parei para ler uma vez algumas partes do Alcorão, e é interessante que ali nas poucas partes que eu li, né, eu vi que realmente o Alcorão, ele, ele permite, né, ele permite a, a morte dos incrédulos, né? Foi exatamente isso que essas tribos muçulmanas, a partir ali do surgimento do islamismo, né, com Maomé, foi isso que elas fizeram. Elas foram para a Europa, atacaram a Europa com o objetivo de ou converter os europeus ou matá-los, né? E aí foi isso que deu um certo alívio para os cristãos ali na época, naquela perseguição. Então veja, meus amigos, essa estrela caída aqui é uma referência a Maomé, o Poço do Abismo é uma referência ao deserto da Arábia, que é uma terra totalmente inóspita, né, um lugar de morte. Esses gafanhotos são as tribos muçulmanas, né, em especial os sarracenos e os turcos, que invadiram a Terra Santa, o Oriente, o Norte da África, até o Atlântico, e entraram na Ásia e na Europa também. Durante os séculos 11, 12 e 13, 8 cruzadas saíram a guerrear contra eles. Tá? Então, lembra, o pastor Sérgio Santelli até comentou isso, que as cruzadas, a princípio, elas foram contra os hereges, né? Mas depois elas se voltaram para os muçulmanos, né? Então, as doutrinas do islamismo se espalharam pelo Oriente Médio, que havia sido anteriormente cristão. Então, meus amigos, esse aqui é algumas informações a respeito da quinta trombeta. Tem mais coisas aqui, mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero agora passar para a profecia de tempo dessa quinta trombeta. Aqui, ó. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Apocalipse 9:5. Apocalipse 9:10 vai falar novamente desse período de 5 meses proféticos. Então, 5 meses proféticos são 150 dias, porque o mês judaico, do calendário judaico, tinha 30 dias, 5 meses vezes 30 dias, igual 150 dias proféticos, que são 150 anos literais. Esse período ele foi do ano 1299, quando aconteceu a Batalha de Bafeu, e foi até... Vou já dizer o que aconteceu nesses anos. Deu uma travada aqui.
Cadê? Tudo bem, enquanto vai abrindo aqui, deu uma travadinha aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Bem, meus amigos, peço desculpas aí pela falha aqui, caiu aqui a minha transmissão. Não sei se aconteceu isso para vocês, eu espero que não. Acredito que não, né? Porque eu estou conectado no celular. Por isso que eu deixo a segunda conexão aí, porque se acontecer isso, ele segura, né? Então, graças a Deus, eu acredito que ninguém saiu, né? Foi só eu que saí aqui da transmissão, mas voltamos aqui. Eu vou voltar com a apresentação. Eu não sei que momento parou, então vou pedir a ajuda de vocês aí para me dizer. Bem, eu estava falando aqui quando eu tive a impressão aqui de que caiu, travou aqui e parou a transmissão. Vocês me acompanharam até aqui? Me ajudem, me dê um feedback aí, por favor. Sim, Até aqui, né? sim. Muito bem, então, vamos lá, continuando. Esses 5 meses são um importante período profético que estabelece a cronologia profética de uma maneira maravilhosa, como vocês vão ver agora. Então, nós vimos que esses 5 meses proféticos são 150 anos, durante os quais o Império Otomano feriria e destruiria os homens. Isso começou no dia 27 de julho de 1299. O Império Otomano iniciou ali o seu reino, né, seu reinado, nesse dia, né, 27 de julho de 1299, com a Batalha de Bafeu, e passou-se 150 anos até de domínio deles, né, onde no dia 27 de julho de 1449, exatamente 150 anos depois, o último imperador grego, Constantino, tomou o trono com a permissão do sultão do Império Otomano. Então veja como o, o poder do Império Otomano a ponto de ele dizer que o imperador ali romano poderia reinar. Foi o sultão, né, do Império Otomano que deu essa permissão. Muito bem, meus amigos, vamos continuar aqui. Vamos lá, cadê? Eu não estou conseguindo. Ah, agora eu consegui passar aqui. Então, olha só, essa quinta trombeta, então, meus amigos, ela fala do surgimento do islamismo. Isso aqui, quando eu aprendi, eu achei muito interessante, porque eu jamais imaginei que o Apocalipse falava do islamismo. Mas é isso que nós vemos, né? Em 27 de julho de 1299, Otman fundou o Império Otomano. Então, o otomano vem do seu fundador, chamado Otman, né? Durante este tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia sem grandes resultados. Contando 150 anos, chegamos até 27 de julho de 1449. Nesta data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram domínio no oriente da Europa. Isto impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu a descoberta da América. Então, esses 150 anos foi um tempo em que o Império Otomano, né, atacou a Europa, certo? Até que eles venceram a Grécia, né, finalmente, dominaram ali o Oriente da Europa e eles ficaram controlando então a passagem. Eles impediram, né, na verdade, a passagem dos europeus para o Oriente, o que estimulou os europeus a saírem fazendo suas navegações e suas descobertas, inclusive o nosso país aqui, né, o Brasil. Vamos para a sexta trombeta agora, meus amigos. Sexta trombeta, Apocalipse 9, versos 13 a 15.
O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Aí, novamente, uma referência ao altar de incenso no santuário celestial. Dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Olha só, na sexta trombeta, e a sexta trombeta vai cumprir o segundo ai, nós encontramos uma outra profecia de tempo, aqui no verso 15. Diz que os 4 anjos, depois do toque da sexta trombeta, né, os 4 anjos seriam soltos, e esses anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, essa sexta trombeta, meus amigos, ela se cumpre com a queda do Império Turco-Otomano. Esse império que surgiu na quinta trombeta, né? Ele vai cair na sexta trombeta. Olha só que interessante. Aqui o verso 15, né? Então, preste atenção nessa expressão aqui, está em Apocalipse 9:15. A hora, o dia, o mês e o ano. Então, um ano no calendário judaico eram 360 dias. Então, 360 dias proféticos são 360 anos literais. E aí você vem fazendo a conta, né? Para um mês são 30 dias, 30 anos. Um dia é igual a um ano. Um dia profético é igual a um ano literal. E uma hora são 15 dias, tá? Então, esse tempo aí expresso nessa parte aí, né? A hora, o dia, o mês e o ano, em que os 4 anjos destruiriam a terça parte dos homens. Essa destruição da terça parte dos homens seria a destruição do Império Turco-Otomano. Ela se cumpriria depois de 391 anos e 15 dias. Então, a quinta trombeta tem aquela profecia de tempo de 5 meses, que ela se cumpre, né, de 1299 a 1449. Em 1449, então, se estabelece o Império Turco-Otomano. Ele inicia ali seu reinado, né, na parte oriental da Europa e, e Ásia também. E esse reino dura 391 anos e 15 dias exatamente, né, a partir de 1449. Então, esse período se estende de 27 de julho de 1449, quando foram tiradas as restrições impostas aos otomanos, até 11 de agosto de 1840, data em que o Império Otomano perdeu sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa. Então, vejam, meus amigos, os 5 meses terminam em 27 de julho de 1449. Você soma aí 27 de julho mais 15 dias, ele vai chegar no dia 11 de agosto. Somando mais 391 anos, porque o tempo profético são 391 anos e 15 dias, olha só como Deus é perfeito. Até os dias ele deu e se cumpriram com exatidão. Então, soma aí mais 391 anos, vai chegar no ano 1844. Então, no ano 11 de agosto de 1840, aliás, 1840, se cumpre aqui essa profecia de tempo dentro da sexta trombeta. E ele marcou ali o que aconteceu ali? A queda do Império Turco-Otomano. Agora, prestem atenção, meus amigos, no que aconteceu antes de 1840. Essa parte aqui é muito interessante. Preste atenção. Em 1838, um teólogo chamado Josias Litt,
que era um dos amigos de Guilherme Miller, um outro teólogo, pastor. Nós vamos ouvir falar dele no próximo estudo, semana que vem. Esse Josias Litt, ele fez ele interpretou essa profecia, tá? Então ele entendeu que a quinta trombeta começou com a Batalha de Bafeu e durou 150 anos, terminando em 27 de julho de 1449, como nós já entendemos também. E então ele fez a conta ali, essa conta que nós fizemos aqui, chegou nesse total de 391 anos e 15 dias, ok? Então ele fez a soma, 391 anos e 15 dias, a partir de 27 de julho de 1449. E então ele chegou nessa data, 11 de agosto de 1840. E aí ele afirmou, ele não disse eu acho, ele afirmou que nesse dia exato o Império Turco-Otomano cairia. Então, meus amigos, imagina uma pessoa falando, baseado na profecia aqui da sexta trombeta, o dia da queda do Império Turco-Otomano. Isso ele falou 2 anos antes, em 1838. E aí, imagina o que as pessoas acharam desse homem, né? Claro que essa interpretação, né, da profecia chamou a atenção. Então, as pessoas ficaram observando o que aconteceria, assim como essas marcações para o fim do mundo, né? Muitas pessoas ficam ansiosas e muitos acreditam que realmente vai acontecer e não acontece nada, né? Porque não é baseado na Bíblia essas predições, mas essa era. E aí, olha só, as conclusões de Josias Litt sobre a questão otomana foram notadas por vários jornais públicos e vários clubes de incrédulos, né, de ateus, discutiram suas opiniões, ridicularizando por ter a audácia de fazer tal alegação. Como um destemido defensor da verdade, ele declarou que o futuro vindicaria a veracidade da palavra de Deus. Olha só que homem de Deus, que homem corajoso de ter a convicção de que a palavra de Deus iria se cumprir. E sabe o que aconteceu, meus amigos? No dia 11 de agosto de 1840, o jornal publicou a seguinte manchete: o sultão foi reduzido a um fantoche. A profecia que Litt corajosamente havia proclamado foi cumprida e muitos ateus tornaram-se cristãos do dia para a noite. Multidões se convenceram de que os princípios de interpretação usados por Litt eram corretos. Com poucos meses, Litt recebeu cartas de mais de 1.000 incrédulos, alguns dos quais eram líderes de clubes de incrédulos, e nessas cartas eles declaravam que haviam desistido de lutar contra a Bíblia e que a aceitavam como a revelação de Deus para a humanidade. E uma dessas cartas dizia o seguinte: temos dito que os expositores de profecias colhem citações de páginas bolorentas da história para consubstanciar suas alegações de cumprimento profético, mas nesse caso temos os fatos vivos diante dos nossos olhos. Isso foi o que um líder de clube de incrédulos escreveu para Litt, né, e enviou por meio de uma carta. Em outras palavras, né, explicando melhor, os, os expositores das profecias bíblicas, né, eles colhem citações de páginas bolorentas, ele está se referindo à Bíblia de uma forma que pejorativa, né? E aí eles pegam ali acontecimentos da história e ligam às profecias. Mas ele conclui dizendo assim: mas nesse caso nós vimos o cumprimento dessa profecia diante dos nossos olhos. Ou seja, não houve argumento contra o cumprimento dessa profecia, não tinha o que dizer, porque Josias Litt ele falou 2 anos antes dela se cumprir, baseado aqui nesse período de tempo profético da sexta trombeta. Então, meus amigos, nesse dia, então cai o Império Turco-Otomano, e aí o que acontece?
se cumpre a sexta trombeta e então falta a sétima trombeta. Aí o que acontece? Nós falamos lá no início, né? Nós temos a profecia de João e o livrinho no capítulo 10, vai ser estudado na semana que vem. Nós temos a profecia das duas testemunhas mártires no capítulo 11. E nós vamos encontrar a sétima trombeta no capítulo 11, verso 15. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 19 e aí nós vamos concluir o nosso estudo de hoje, tá bom? A sétima trombeta, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar um galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. Meus amigos, nós vimos que até a sexta trombeta tudo já se cumpriu. E onde é que nós estamos na profecia das sete trombetas? Veja aí Apocalipse no capítulo 10, o verso 7. Diz assim, ó: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, na profecia das sete trombetas, nós estamos vivendo nos dias da voz do sétimo anjo. Esse sétimo anjo ainda não tocou a sua trombeta, porque ele só pode tocar essa trombeta quando se cumprir o mistério de Deus. E você vai entender o que é o mistério de Deus na próxima aula, tá? Quinta-feira que vem. E então é nesse período que nós estamos vivendo. Estamos vivendo nos dias anteriores ao toque da sétima e última trombeta. E o que vai acontecer quando essa trombeta for tocada? Você vê lá a partir do verso 15, sendo anunciado o estabelecimento do reino de Cristo. Né? No verso 15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, meus amigos, esse é o anúncio da volta de Jesus. Então, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, será então anunciado a volta de Jesus, que é o evento que marca o estabelecimento do reino de Cristo aqui nessa terra. E então no verso 19 diz que vai se abrir o santuário de Deus, que se acha no céu, será vista a arca da aliança no santuário e virá relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse verso 19 aqui vai se cumprir exatamente quando Jesus já estiver voltando, tá? E ele está ligado ao sexto flagelo. Nós vamos estudar mais para frente. Ok? Desculpa, o sétimo flagelo. Então, meus amigos, nós estamos no momento final, na parte final dessa profecia. Então, já expliquei aqui sobre Josias Licht. Olha só o que diz o livro Grande Conflito, página 334. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller
e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. A sétima e última trombeta, que cumpriu o terceiro e último ai também, certo? Ou seja, o terceiro e último ai, ele, ele marca ali, ele vai acontecer, ele vai se cumprir na volta de Jesus. Quando a Bíblia fala de ai, ela está falando de um juízo divino, né? Então, esse juízo divino na volta de Jesus será contra os ímpios, né? Contra os pecadores que não se arrependeram de seus pecados, que não aceitaram a salvação oferecida por Jesus. Então, meus amigos, o que falta para se cumprir na profecia das sete trombetas? Somente o anúncio e a volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Então, como eu preguei numa mensagem um tempo atrás, quanto tempo falta para Jesus voltar? Está lá no meu canal. Todas as profecias apocalípticas, elas estão na sua parte final. A sétima trombeta, as sete trombetas não é diferente. Ela está na sua parte final. Então, tudo isso nos mostra que Jesus está muito perto de voltar. Quem acha que ainda falta muito tempo para Jesus voltar, fala isso baseado na sua própria opinião. Não fala isso baseado na palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus, especialmente as profecias escatológicas, né, as profecias de Daniel e Apocalipse, sabe exatamente que falta pouquíssimo tempo para o Senhor Jesus voltar a essa terra. Quando Jesus voltar, meus amigos, eu quero finalizar com esse texto, Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Quando a sétima trombeta for tocada, Jesus voltará, meus amigos, para dar o galardão, ou seja, a recompensa aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Então, esse é um grupo que haverá na volta de Jesus. O segundo grupo está na continuação do texto. E para destruires os que destroem a terra. Esse aqui é o grupo dos ímpios. Em qual desses dois grupos você gostaria de estar, você quer estar na volta de Jesus? Veja, meus amigos, eu não sei se nós estaremos vivos quando Jesus voltar, porque a nossa vida é incerta. Mas nós somos a última geração dessa terra, ou seja, a geração que vai ver Jesus voltando. Se nós não morrermos até lá, nós vamos ver Jesus voltando. A volta de Jesus será um momento de grande alegria para os salvos. Por quê? Porque eles estarão vendo o seu Salvador voltando para lhes dar o galardão, a recompensa, que é a vida eterna. Faz parte desse grupo os profetas, os santos e os que temem o nome de Deus. Então, se você quer fazer parte desse grupo na volta de Jesus, você precisa se santificar, você precisa temer a Deus. Agora, aqueles que não fizerem isso vão fazer parte do segundo grupo, aqueles que serão destruídos porque destroem a terra. Destroem a terra por causa dos seus pecados. Então, esse é o grupo dos ímpios, dos perdidos, meus amigos. Se nós estivermos vivos até a volta de Jesus, nós estaremos de um dos dois lados, ou no grupo dos salvos ou no grupo dos perdidos. Em qual desses grupos você quer estar? Eu quero estar no grupo dos santos, dos que temem o nome de Deus, aqueles que receberão das mãos de Jesus o galardão, a recompensa final, que é a salvação e a vida eterna. E eu acredito que se você está aqui essa noite acompanhando é porque você tem o mesmo desejo. Então, se esse é o desejo do seu coração, entregue a vida para Jesus todos os dias, entregue o seu coração inteiramente para Ele. E se há alguma coisa deste mundo que ainda tem ocupado o seu coração,
peça ajuda de Deus para rejeitar isso. Se há algum pecado acariciado na sua vida, peça ajuda de Jesus para abandonar esse pecado. Se arrependa de todos os seus pecados, confesse esses pecados para Jesus, para que Ele conceda o perdão para você e continue na caminhada, né, nessa caminhada da vida cristã e prepare-se cada dia para o encontro com o Senhor Jesus. Vigie, ore e assim você estará preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Convido você para fazer a oração final. Se esse é o desejo do seu coração, ore comigo nesse momento, nós vamos concluir o estudo. Assim que a gente terminar a oração, se alguém tiver o desejo de comentar, fazer alguma pergunta, tá? Eu vou só encerrar aqui a transmissão no Facebook, a gravação que vai ser transmitida para o YouTube, e aí vai ficar aberto aqui para você fazer suas perguntas. Ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui da Tua Palavra, estudo de uma profecia complexa, com vários detalhes. É claro que não vamos saber todos os detalhes dessa profecia, mas nós tivemos uma noção aqui de como ela se cumpriu e como o Senhor é o Deus verdadeiro, porque somente o Deus verdadeiro pode predizer o futuro antes dele acontecer, né? Isso é uma prova de que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, né? O único Deus verdadeiro, e os outros são falsos deuses, e é o Senhor, nosso Deus, o Deus verdadeiro a quem nós queremos servir, a quem nós queremos temer o nome, nós queremos fazer parte do povo santo do Senhor, que estará preparado para a volta do Senhor Jesus. Nos ajuda a fazer parte do grupo dos salvos, Pai, não do grupo dos perdidos. Para isso, nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração, nos ajuda a entregar-nos nosso coração inteiramente para Jesus, para que Ele habite em nosso coração, para que Ele reine no nosso coração. E nós possamos receber cada dia o batismo do Espírito Santo, que nos vai, e assim nós seremos santificados, e assim nós receberemos poder para vencer cada pecado em nossa vida. Mas aquilo que nós já sabemos que é da Tua vontade, meu Deus, possamos decidir, colocar em prática, possamos fazer a Tua vontade, porque isso é uma escolha pessoal, uma escolha nossa. O Senhor não pode nos obrigar a fazermos a Tua vontade. Por isso, nos ajuda a tomar essa decisão e nos ajuda a Te conhecer cada dia mais, conhecer a Tua vontade também, por meio do estudo da Tua palavra, por meio da oração. Nós possamos vigiar e orar para estarmos em pé na presença do Filho do Homem quando Ele voltar. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Desde já. Amém. Muito bem, meus amigos. Agradeço a paciência de vocês. Acredito que não sei quanto tempo levou, mas com certeza passamos aí de 1 hora. Eu vi que algumas pessoas saíram aí um pouco antes de terminar, mas ficaram praticamente até o final. Então, vou encerrar aqui a transmissão. Se alguém quiser